Da primeira parte do vídeo, da aula 1 até a 16, se tratou-se dos assuntos dos títulos públicos e dos títulos privados. Os títulos públicos são aqueles emitidos pelo governo federal através do Tesouro Nacional, sendo que tem aqueles que pagam cupons, ou seja, juros mensais, juros periódicos, e os que não pagam. Os que pagam são o NTN-B, o NTN-C, o NTN-D, o NTN-F. E os que não pagam é o LTN, o LTF-T, o NTN-B principal e o NTN-H. Também fala um pouco da rentabilidade desses títulos e a característica de cada um. E um pouco dos títulos privados, que são aqueles emitidos por bancos de investimentos, empresas e outras instituições financeiras, sendo destes os principais o CDB, o LCI, o LCA e o CDI. Também, nesses vídeos, se explica o que são ações. Ações são valores imobiliários sobre uma fração da propriedade de uma empresa, que dá a você o direito sobre os ativos e os resultados financeiros dessa companhia. E elas são divididas entre ações ordinárias, com direito ao voto em assembleia, e preferencial, com direito à prioridade na distribuição de ativos. Também fala um pouco dos índices da Bolsa, que é como que a Bolsa organiza a sua carteira de investimentos. Então, você tem, por exemplo, IBOV 100 mil, que aí com 100 mil reais você compra uma carteira de investimentos igual ao do Ibovespa. Tem o Brasil 100, que é uma carteira com 100 empresas com maior liquidez, que estão mais ativas no mercado, Brasil 50, e também índice Brasil Amplo. Também fala um pouco sobre a questão do pagamento de impostos de renda no mercado de ações, e fala que quem recolhe o imposto de renda é o DARF. Fala-se um pouco também dos debentures, das notas promissórias, né? E o Depository Receipts, que são a nota fiscal, entre aspas, de uma ação estrangeira no Brasil ou fora do Brasil. Por exemplo, a AMDR, American Depository Receipts. Se eu comprar uma ação da Apple, eu vou ter esse American Depository Receipts, que vai ser um cupom fiscal lastreado a um banco brasileiro sobre essa ação americana. E o mesmo vai ser, se um americano comprar uma ação daqui, vai ser o BDR no caso, ou independente. E assim vai a nomenclatura vai assim pelos números de país. Aí também fala um pouco sobre o Banco de Títulos, o BTC, que permite o empréstimo de ativos financeiros. E um pouco dos direitos dos acionistas, que é os dividendos, a bonificação, e os direitos de subscrição, que permite o implit e o split. O implit e o split é quando aumenta um pouco o número de ações ou diminui-se o número de ações no mercado. O acionista tem o direito de ou dividir sua ação em duas, ou fazer duas ações se tornarem uma, para manter uma porcentagem da quantidade de ações que ele possui e manter o valor das ações que ele tem. Também fala um pouco de estratégias de investimentos e das análises técnicas que você pode fazer em relação aos investimentos. Então, você tem a análise técnica gráfica, que é o estudo da movimentação do mercado usando gráficos para tentar prever tendências futuras. E você tem a análise fundamentalista, que é uma análise que parece um pouco mais completa, porque vai analisar a situação financeira, econômica, mercadológica da empresa, ou do que for que ele estiver analisando no mercado, que pode ser uma moeda, pode ser um setor. E qual que é as expectativas projetadas para o futuro dessas ações.
E também tem os múltiplos das ações, que é tipo assim, você comparar duas empresas de setores similares e ver o preço delas, ver se tá fazendo sentido. Que aí você compara o lucro por ação, que é o lucro líquido, número total de ações, preço por lucro, peso de valor de patrimonial para ações, etc. Também fala um pouco de como é que funciona a Bolsa de Valores e o balcão organizado, que a Bolsa de Valores é um pouco mais custosa para muitos dos empreendedores, porque ela faz mais exigências, é uma negociação mais rígida. Tanto é que a Bolsa de Valores tem alguns níveis como fala? De governança corporativa, que é o quando ela adere aos princípios de transparência, equidade, de tratamento dos acionistas e prestação de contas. Aí dentro desses níveis são o novo mercado, nível 2, nível 1 e o tradicional. E cada um tem uma regrinha para você ser classificado em um deles. Já o balcão organizado, você não tem o alcance que a Bolsa de Valores tem, mas você tem alguns custos menores. Isso não quer dizer que você não tem que prestar contas, porque nos dois você tem que prestar contas. É só a quantidade de custos que você vai ter em relação a isso são um pouquinho menores. E também, na última aula, se aprofunda um pouco no mercado de capitais. Que aí você fala porque aí o mercado de capitais se divide entre o mercado cambial, que converte moedas, o monetário, que faz operações a curto prazo, o de crédito, que é a curto e médio prazo, e os de capitais, que são de médio e longo prazo, emitindo as dívidas e ações. Aí você tem o mercado primário, que é emissão primária de título, que é justamente o Initial Public Offering, o IPO. E tem todo um processo para fazer esse IPO, que é, primeiro, a empresa decidir se vale a pena, porque ela precisa ter conselho de administração, eleição de membros, todos os documentos e demonstrações financeiras. Ela precisa escolher um coordenador, que é o CTVMD, DTVM, Banco de Investimentos, e uma escolha de garantias para colocações. E ela também precisa fazer o book building, que é definição, ver qual que é o preço justo para as ações serem vendidas, contratar alguém para fazer a subscrição. E essa subscrição você pode contratar em 3 tipos. O de melhores esforços, que é a subscrição. Eles vão fazer o marketing das suas ações, vão tentar vender tudo. Mas se não vender, eles não arcam com nada que sobrou. O que sobrou é prejuízo seu. O residual, que eles vão fazer tudo que eles fizeram nos melhores esforços. Mas, caso sobre alguma ação, eles compram essas ações, então você não terá prejuízos. E isso vai ser feito depois de uma data limite. Fica no mercado até uma data limite, depois eles compram. E também tem a garantia firme, que eles primeiro compram todas as ações e depois eles revendem. Então, esses são um initial offering. E tem um mercado secundário, que é quando, depois do initial public offering, os acionistas vendem as ações entre si. Então, tem várias estratégias para lidar com isso. Mas, basicamente, essas são as coisas principais que precisam. Além de um agente financiário, que é um representante legal dos interesses dos acionistas. Tem que ter um banco escriturador, que vai fazer o registro de todos os valores imobiliários emitidos e conciliar com o B3. O banco mandatário, que faz a confirmação financeira de todos os pagamentos e movimentos realizados pelo emissor. E o banco custodiante, que faz a guarda física ou eletrônica de todos os ativos financeiros emitidos para os clientes e vai tratar todos os eventos relacionados à posse. Então, se mudou de posse, é ele que vai lidar com isso. E essas foram as primeiras 16 aulas.
Agora, na segunda parte do curso do módulo 2, começa falando sobre a securitização de recebíveis, que é o processo pelo qual a empresa ela converte seus créditos a receber em títulos negociáveis, para obter capital mais rapidamente e melhorar o seu fluxo de caixa. No vídeo é apresentado 4 principais tipos para essa ação, começando pelo fundo de investimento em direitos creditórios, que é quando a empresa ela vende esses créditos para o fundo e o fundo emite cotas para os investidores. Também existe o certificado de recebíveis imobiliário e o certificado de recebíveis do agronegócio, que são securitização desses setores. Existe a sociedade de propósito específico, que é quando o processo específico tem como objetivo, através de emissão de títulos, requer recursos. No vídeo também é apresentado a diferença entre um clube de investimento e um fundo de investimento. O clube de investimento ele é composto por 50 pessoas físicas na qual vão investir de forma conjunta. Agora, o fundo de investimento é uma forma mais profissional de se investir. Então, essa é a principal diferença, né, entre as duas formas. Como o clube de investimento acaba sendo uma forma menos informal para se investir, ele tem menos normas e regras para seguir. Agora, o fundo de investimento ele tem que seguir normas e regras rígidas, principalmente estabelecidas pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Na segunda parte do curso, a gente também aprende sobre os derivados, que são contratos financeiros, que o curso falou, deriva de um ativo subjacente. Existem 4 tipos de participantes. O hedgers, que através de fixamento, eles conseguem te proteger da variação de preços. Os espectadores, que buscam lucros com a volatilidade. E os arbitradores, que aproveitam a desquebrança de preços entre o mercado. A gente consegue observar 4 tipos de contrato falado na segunda parte do módulo 2, começando pelo contrato a termo, que é um derivado personalizado que estabelece um acordo entre duas partes para compra ou venda de um ativo e a um preço predeterminado em uma data futura. A liquidação ela ocorre no vencimento, o que acaba serando uma baixa liquidez e a menor transparência. Agora, o contrato futuro é o oposto do contrato a termo. Ele é um acordo patronizado, negociado em bolsa, onde se compra ou vende um ativo a um preço específico de uma data futura, com alta liquidez e maior transparência, porém, ele exige um depósito de garantia e ajustes diários da margem. O contrato IEP, ele é um acordo financeiro no mercado do balcão para troca de fluxos de caixas, de caixas futuras, como, por exemplo, a troca de moedas, taxas de juros. Então, se você quiser trocar todo no euro na P3, é pelo contrato IEP. E também existe o contrato de opção, que ele é um instrumento financeiro que dá ao comprador o direito, não a obrigação, de vender, que é put, ou comprar, que é call, o ativo a um preço fixo até uma data definida. A gente também aprende sobre investimento no exterior. E no curso a gente consegue observar um exemplo do Digital Powers, que é simplesmente a forma mais segura e a forma mais... é uma garantia maior, né, de se investir nos Estados Unidos, porque ela é garantida pelo governo americano. E também a gente aprende sobre as bolsas de valores no Brasil, que é a P3, né, que tem a P3, que é a Brasil Bolsa e Pacom, que é a principal bolsa do Brasil, onde são negociados títulos e valores imobiliários. Ela opera com transparência e possui mecanismo como leilões de volatilidade para garantir estabilidade da mesma nos preços e ativos. E a gente também aprende que a Câmara de Compensação
e liquidação é responsável para garantir segurança e eficiência nas operações financeiras.